E aí, Uber ou Bolt? Qual que é a melhor aplicação para a gente trabalhar? Para motorista? É melhor de trabalhar com a Uber ou trabalhar com a Bolt? Fala, motora, meu nome é Pedro e nós somos motorista TVDE e aqui a gente vai comparar as duas aplicações, tanto a Uber quanto a Bolt, né, passo a passo em alguns itens. Eu tenho, claro, a minha preferida, vou contar, mas não vou falar agora qual que é, mas o que eu vejo, tem gente que adora a Bolt e acha que a Uber é rouba, tem gente que adora a Uber, fala que a Bolt não funciona, tem gente que odeia as duas, eu trabalho para as duas e acho que cada uma é melhor em algum ponto diferente, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu preparei, para variar, uma planilhazinha aí bem nerd, com alguns itens para a gente comparar onde que é melhor, a Uber ou a Bolt, tá? Então, tá, é uma planilha de percepção, tá aberto, coloca aqui embaixo seus comentários, qual que você prefere, o que, que é melhor numa, o que é melhor noutra, vamos construindo até para a gente poder ajudar as plataformas que estão melhorando aos poucos, né? Para elas melhorarem também, principalmente essa parte de usabilidade. E, se você puder, deixa teu like aqui, porque além do ego, que é muito legal ter um vídeo com like, o algoritmo ajuda a identificar outros motoristas TVDE para receber esse mesmo vídeo, essa mesma mensagem. Então vamos lá, vou abrir aqui a planilha que eu preparei para a gente conversar sobre cada ponto de cada aplicação. Espero que já tenha aberto aqui para vocês. Então vamos lá, coloquei aqui Uber e Bolt e levantei aqui alguns tópicos. Tá? Então o primeiro tópico que é importante é raio de atuação. Né? Sabe quando você coloca o raio de atuação onde você quer trabalhar? E aqui todos nós já sabemos que a Bolt é a melhor, ponto para a Bolt. Por quê? Porque a Uber não tem raio de atuação. Né? E o que é legal? Porque eu, por exemplo, moro em Braga, aqui no norte de Portugal. E quando eu estou trabalhando aqui em Braga, eu recebo chamada de Guimarães, recebo chamada de Barcelos, recebo chamada de lugares longes. E às vezes eu estou a conduzir, toca lá, e conversando, ou tá com sol, eu aceito sem querer, iludido pelo valor ou alguma outra coisa que eu não vi. E quando eu vou começar a chamada, é 20 quilômetros, é 30 quilômetros, são aquelas roubadas, né? E que na Bolt não acontece, porque na Bolt, que eu coloco? Eu coloco um raio, 2 quilômetros, 4, 6, 8, 10. E a Bolt respeita isso. Então, e até como estratégia é muito legal. Porque o que eu faço às vezes? Às vezes eu trabalho para a Uber aqui e coloco a Bolt com um raio maior em horas de levar pessoas para o porto de madrugada, por exemplo. Coloco só XL na aplicação e aí eu abro o raio, porque para mim vale a pena rodar mais para pegar uma pessoa no XL para levar para um lugar longe. A tarifa vale a pena. Então, esse negócio do raio é muito legal para você também trabalhar a tua estratégia de abordagem. Então, ponto para Bolt, eu estou de verde, não é por causa da Bolt, é pura coincidência, mas nesse item, raio de atuação, até porque a Uber não tem raio de atuação, né? Você está aqui, tocam chamadas as mais absurdas possíveis às vezes. Um ponto número dois, que é tempo de espera. Cara, isso é uma coisa que irrita todo motorista, né? Te irrita, me irrita, e só que me irrita mais na Uber. Por quê? Na Bolt, quando você para, você chega lá, coloca cheguei, ele já liga um cronômetro. E esse cronômetro fica em euros te mostrando, em cêntimos. E é muito gostoso, porque você vai vendo o dinheiro, vai cair ali, né, depois que passa o tempo mínimo. E a Uber, não. A Uber, primeiro que não aparece, e depois o valor é muito pequeno. Às vezes você fica esperando 5, 10 minutos, aí você vai ver lá, é cêntimos, é 1 euro, é quase nada, né? Pelo tempão que você ficou esperando. Isso ainda foi um lugar fácil de estacionar, tem lugares ruins. E tem duas coisas. Além do tempo de espera, tem um tempo de paragens. Na Uber, quando você para, faz uma paragem programada, que a pessoa vai lá buscar cigarro, vai levar a mãe, vai fazer qualquer coisa, ela não conta esse tempo de espera. Você pode esperar 10 minutos, aquilo você não ganha nada com aquilo. Já a Bolt, não. Você parou, qualquer paragem, tem viagem com 3, 4 paragens, a hora que você dá a paragem, ele já começa a ligar o cronômetro. É gostoso de ver, né? Então, esse tema é um tema que irrita o tempo de espera, mas na Bolt é melhor e a Bolt, mais uma vez, ganhou, na minha opinião, o ponto do tempo de espera. Campanhas. Quem já participou, quem não participou. As campanhas que eu vejo da Bolt são bem melhores que a da Uber. Eu já participei, principalmente essas campanhas de final de semana, que começam na sexta-feira à tarde e terminam no domingo à noite. 40 viagens, ganha mais 60 euros. Eu já cheguei a receber, a gente vai até fazer um vídeo sobre isso, 200 euros numa campanha dessa de final de semana. É muito legal, te obriga a ficar mais restrito a Bolt, por exemplo, né, aceitar tudo, economy, para poder bater os pontos, mas te recompensa, e são recompensas boas. Pô, 200 euros é muito bom. Para mim, é fantástico.
né? 150 euros é muito bom, trabalhando ainda, né? 150 a mais. Então, a Uber, na Uber, eu não sei se eu recebo campanhas curtas, de 2 horas, fazer 3 corridas e ganhar mais 10. As campanhas da Bolt, eu acho que são melhores estruturadas e a recompensa parece melhor. Então, ponto para Bolt. Mais um item aqui, tarifas que também incomodam os motoristas, tarifa Saver e tarifa Economy. Quem roda no Porto, quem roda em Lisboa, já não tem mais a Saver, né? Eles tiraram a Saver desses lugares. Mas também fizeram uma puta sacanagem, que eles tiraram a Saver, mas baixaram o valor da X. Né? Nós estamos agora em agosto, que eu estou gravando esse vídeo de 2024, eu rodo com tarifa X pagando a menos de 50 cêntimos o quilômetro, 47, 46. Então tiraram a Saver só para enganar a gente, mas baixaram a X. Mas em outras regiões, aqui como Guimarães, Braga, onde tem a Saver e a X, eu acho entre a Saver e a Economy ainda tem um porquê dela existir. Né? Ela tem uma restrição, ela é até 3 passageiros. Então, se o cara está com 4 passageiros, já dá para barrar. Não, não dá, você tem que mudar de categoria. A Saver não, a Saver eu não entendo. A Saver é igual a X. Uma pessoa aqui em Braga, por exemplo, que pede uma X, não é inteligente, porque a Saver é igual, não muda nada, 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 nada. Deixa se mudar para Comfort, mudar, não. A Economy não, a Economy, se você tiver 4 pessoas, pelo menos você tem que mudar para Bolt normal. Então, a diferença é rasa, é pouca, mas ainda acho que a Bolt ainda colocou um diferencial na Economy que a Uber não colocou. Agora vamos falar de tarifas, tá? Para mim, deve ter mudança de tarifa, deve ter diferenças. Na parte de dinâmicas também muda um pouco, mas para mim, assim, basicamente as tarifas são muito parecidas. Né? Quando eu estou trabalhando assim, eu vejo as duas, as tarifas mínimas, as tarifas por quilômetro. Outro dia estava me mostrando que no Porto a Bolt está pagando um pouco melhor, tal, mas acho que isso varia muito pouco, assim, muito. Para mim, as tarifas são iguais, não tem nenhuma vencedora. O que tem uma coisa boa na Uber, mas é pontual para Braga e é pontual para viagens. Eu acho que é uma tarifa que chama Uber na Estrada. Essa é boa. Então, quando você pega aqui Braga, aeroporto do Porto, Braga, outra cidade, ele tem um acréscimo, e aí você tem uma diferença boa. Mas assim, é só para Braga e na estrada. Então, você pegou aqui dentro de Braga não vale, se pegar é muito louco, né? Então, quando eu pego, vamos supor, Braga-Porto é uma tarifa, Porto-Braga é completamente diferente. Então, eu coloquei igual as tarifas, porque pontualmente, e eu acredito que deva ter em outros municípios também essa tarifa aí na estrada, que eles incentivam aí o motorista a fazer viagens, porque senão realmente não compensava. Você sair de Braga para levar uma pessoa em Viana do Castelo e depois ter que voltar vazio, né? Próximo item, aplicação, bugs, né? Os valores que aparecem lá. Gente, a aplicação da Bolt já melhorou muito. A aplicação da Bolt, ele era muito, muito, muito ruim. Comigo, ela ficava, sabe quando ficar tocando a viagem, não conseguia aceitar e nem desligar e ficava neurótica, ela tinha que reiniciar o telemóvel, era muito ruim. Já travou a aplicação da Bolt comigo no meio de uma viagem. Eu terminei a viagem, na confiança, deixei a pessoa lá, reiniciei depois que eu consegui terminar. Então, já melhorou, não acontece isso, né? Bugava muito. Uma outra coisa que era ruim na Bolt, era que aparecia o valor que o passageiro paga. Eu não quero saber esse valor, eu não vou receber isso nunca. Isso me irritava de uma tal forma. Sabe quando você vai no atacadista aqui, tem macro, tem gente que chama na macro ou no macro, que tem lá o valor sem IVA? Dane-se o valor sem IVA, eu não vou pagar, eu vou pagar com IVA, né? Então, dane-se o valor que o cara paga, eu quero saber quanto que eu recebo. Então, toda hora que tocava uma corrida, eu tinha que fazer um cálculo de 25% a menos, melhorou. Mas ainda na somatória, ainda vem com o valor total, que eu não entendo porque que a Bolt coloca lá. E a aplicação da Bolt também, eu acho pior que a da Uber. Né? Quando toca está com a aplicação da Uber aberta, toca uma nova viagem, abre uma janela, abre um pop-up. A da Bolt não, ou o radar. Da Bolt fica tocando na própria, fica vibrando, é ruim. Aí você não aceita que a Bolt faz, desliga, né? Ruim. Às vezes você vai ligar a aplicação da Bolt, ele te direciona para um site aqui governamental para falar de horas trabalhadas. Cara, já sei isso. Eu acho ruim a navegabilidade na aplicação da Bolt. Melhorou, mas ainda a Uber ainda está bem melhor. O mapa, né? O mapa da Bolt e o mapa da Uber, tá? Eu vou falar como é que eu trabalho. Já trabalhei antes usando o Google Maps, hoje eu trabalho o Waze, e tanto faz. O Waze, eu coloco o Waze ou o Google Maps na tela do carro e deixo no telemóvel o mapa
da Uber ou da Bolt. No da Uber, eu consigo ver direitinho, na direção certa, começo, meio e fim, quantos quilômetros dão, né? Direitinho. Na Bolt não, a Bolt ele aparece sempre virado para o norte. Então, às vezes eu estou andando de lado, e para mim, eu não sei se é um erro meu, eu não consigo ver a quilometragem. Então, quando eu pego um passageiro, eu olho lá, quilometragem no da Uber, deu 10 quilômetros. Quilometragem do Waze, deu 15. Fala, pô, tá errado, melhor ir no da, você que está mais perto. Né? Da Bolt eu não tenho essa. E quando eu dou um OK para colocar no lado certo, ele fica igual, mostrando a cada esquina. Então, para mim, o mapa é melhor, a resolução, a forma de apresentar é melhor da Uber do que da Bolt. A tarifa compartilhada, eu acho que até hoje, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, nós estamos no final de agosto de 2024, só tem na Uber, né? Que é o share, que é a compartilhada. Eu paguei a língua, achava que isso não era certo, que ia ser uma encrenca, que ia ser muito problema, que ia dar enrosco, e hoje eu paguei a língua e eu adoro essa tarifa. Adoro essa tarifa. Por quê? É só um passageiro por corrida. Não tem avó, não tem os filhos, não tem compra de supermercado, não tem mala, não tem cachorro, galinha, não tem nada. É só um passageiro, então é muito mais fácil. Ah, o tempo de espera também, ele é pequeno, ele é 2 minutos, ele não é 5 minutos. Então, se não chegou em 2 minutos, você cancela e já recebe, até porque muitas vezes você pode estar com outro passageiro dentro do carro. E a tarifa é muito melhor do que a X. Né? Eu fiz um exemplo esse final de semana, umas duas viagens parecidas de 10 quilômetros em Porto. No X deu lá 5 euros, porque é, sei lá, 50 cêntimos, 48 cêntimos o quilômetro. E na Share deu 7, 8. Né? Então a tarifa é melhor, as pessoas não reclamam de rota, porque vai ter que mudar, não reclamam de tempo. Então eu paguei a língua, achei que não ia funcionar a Share e gosto muito da tarifa Share, sempre leva para pontos bons, e tem tido bastante compartilhamento. E com isso a minha tarefa. Ah, e tem a parte de pontuação. Para quem está correndo para os pontos, para virar Golden, Platinum, Diamond, quando a corrida é compartilhada, multiplica os pontos de todos os usuários. Então vamos supor que você pegue uma corrida share no horário nobre, que paga 3 pontos por corrida. Então a tua corrida pode dar 6 pontos. Se pegar 3 passageiros, já aconteceu comigo, pode dar até 9 pontos. Então é muito bom essa parte da share, ponto para Uber. Próximo item, escolher destino, né? Sabe quando você coloca que você quer voltar para tua casa, você pode na Uber você pode escolher 2 vezes, na Bolt eu não sei quantas que pode escolher, né? Para mim, Pedro funciona muito melhor da Uber, né? Quando eu coloco, eu quero trabalhar no Porto, eu coloco para o Porto, eu continuo trabalhando aqui em Braga, e às vezes toca uma, não às vezes até o Porto, mas até Famalicão, até Maia, até Trofa, até Santo Tirso, não sei. Para mim funciona bem esse vetor que eles falam. E na hora de voltar à noite é a mesma coisa. A Bolt já peguei, sim. Na verdade, eu aponto as duas, mas a Bolt não aparece para mim. Eu tenho muita dificuldade, eu não sei se é por falta de corrida ou pelo aplicativo. Eu sei que quando eu coloco o destino da Uber, né, não dá nesse certinho, às vezes, do começo ao fim, mas no meio do caminho ele vai colocando. Outro item que é um item, isso a gente pode fazer um vídeo sobre isso, que eu uso bastante, que é recálculo de tarifa ou portagem. Quando o passageiro pede para você mudar, ou tem que mudar por causa de uma obra, um acidente, faz um trajeto maior, ou a Uber recalcula automaticamente o valor, ou você coloca lá recalcular e ajuda de viagem, e ele já faz isso. E às vezes fala que aumenta alguns cêntimos, às vezes fala que não aumentou nada, e às vezes aumenta bem. Então, isso é muito legal, porque você tem uma resposta na hora, né? Mesmo com portagem, vamos supor, no aeroporto, tanto no Faro, quanto em Lisboa, quanto aqui no Porto, a gente pode entrar 2 vezes e não pagar nada. Na terceira vez, a gente já paga 2 euros. Só que na terceira vez, a Uber não contabiliza isso, esses 2 euros. E aí você coloca lá, contabilizar portagem. E aí tira uma foto do papelzinho ou do Via Verde. Na hora, eles já colocam esse valor. É muito rápido. Na Bolt, não. Na Bolt, você pede lá para recalcular, o cara pede para você mudar. Aí vai para alguém, aí fica lá em análise 2 dias, e a gente é muito arcaico. Então, nesse ponto, a Uber realmente marca pontos, é rápido, nem toda vez recalcula, mas e é sempre com coerência. E eu sou uma pessoa que sempre dá uma olhada nas tarifas para ver se tem alguma que foi muito baixo. Contato com o suporte é a mesma coisa. Acho que quando você vai melhorando, Gold,
Platinum, Diamond, vai melhorando o teu suporte. Hoje, na Uber, eu tenho uma resposta muito rápida, né? Mesmo que a resposta seja negativa, nem sempre é tudo do jeito que eu quero. Outro dia vomitaram no carro da janela para fora. E aí o cara falou, não, não estragou por dentro, não precisa parar, lava fora e continua e não teve reembolso, né? Mas tem respostas rápidas por e-mail, pelo chat. A Bolt uma vez descontou um dinheiro de mim e eu fiquei pedindo para saber o porquê, e eu fiquei conversando com uma máquina que só me respondia as mesmas coisas. Passou 8 vezes até chegar numa. Eu já tinha até desistido. Aí na última pessoa respondeu e aí viu que estava errado. Então eu me senti meio que um idiota conversando com uma máquina da Bolt. Eu mandava, vinha aquela resposta automática. Mandava, vinha um anexo com PDF. Mandava. Então acho que o contato com o suporte da Uber realmente muito melhor. Ponto para Uber também aqui. Aeroporto melhorou. Aeroporto, a Bolt não tinha fila, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas ficavam tudo parado ali perto para tentar pegar lá por raio de proximidade, né? Agora a Bolt, de uns tempos para cá, teve a fila no aeroporto. Eu não entendo, a fila no aeroporto aqui do Porto, ela é louca, porque ela tem duas áreas. Tem área um, área 2 e tem um hiato no meio. Quando você sai de uma, fica vermelho. E numa área tem uma fila, na outra área tem outra fila. Não dá para entender o porquê, né? E a fila da Bolt, o que acontece? Se você está lá e recebe uma chamada e não aceita, você vai para o final da fila. É muito ruim, né? A Uber não. A Uber, você entra na fila, se você não aceitou, vai para o próximo. Continua, você usa a tua estratégia no aeroporto. E para mim o aeroporto funciona muito, muito, muito bem com a Uber. Sabe? Quando você entrega passageiro, você fura a fila, você consegue prioridade. Então, para mim, o aeroporto não tem assim comparação. A Bolt já melhorou com a fila, não tinha nem fila, mas ainda não funciona bem. Essa parte de categorias, né, que a gente chama de gamificação, que também na Bolt acho que só tem inicial, nível 1 e nível 2, e não vejo grandes diferenças, acho que talvez só por prioridade de chamada, na Uber funciona muito bem, né? Não só os descontos em diesel e todos os outros benefícios que tem, mas eu vejo que melhorou muito a qualidade das chamadas conforme eu fui subindo de nível, né? Então, antes eu estava no mesmo ponto com outros motoristas parados e para mim não tocava e tocava para o meu vizinho. E agora, quando eu fui subindo, foi melhorando para mim. Então, funciona muito bem você fazer uma estratégia de pontos para chegar lá. E não é só pontos, chamadas que você recusa, tem vários pontos que te colocam como motorista bom. E o que é legal, o passageiro te vê como Platinum, te vê como Diamond, né? Você ganha moral também. Eu acho muito bacana essa estratégia de categorias que a Uber usa e que a Bolt, infelizmente, não usa. E por último, também, gente, é uma questão de percepção, tá? Não existe nenhum estudo sobre isso, que é o público, né? Eu, Pedro, tenho mais azar, somente em tarifas básicas, tá? Economy, com o público da Bolt. Já tive em lugares ruins, pessoas folgadas, que comeram no carro, desrespeitosas, e por coincidência ou não, foram nas tarifas Bolt Economy ou a Bolt básica lá. Então, eu, Pedro, prefiro trabalhar com o público da Uber, mas é percepção, não tem nenhum estudo. Então, basicamente, entre as duas, eu prefiro a que tem mais vantagens, embora as coisas da raio de atuação me irrita na Uber, tempo de espera, fico lá igual um trouxa esperando. Não é, ela pode melhorar, a própria tarifa pode melhorar em todas as na Uber, mas é importante a gente entender o que é de bom, o que é bom, até para a gente alertar nos feedbacks a cada um. E assim, gente, isso é só um aperitivo. Tem muitos outros pontos que vocês podem identificar e coloquem aqui. A gente pode gravar outros vídeos sobre isso para comparar as aplicações e até porque tem pessoas que vão ter ideias diferentes da minha. Então, você está aqui até agora comigo aí, obrigado pela audiência. Dá um like aqui, compartilha com quem também tem essa dúvida entre Uber e Bolt e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.